Então, voltando aqui, vocês viram aí de casa, o programa está bastante interessante. Falamos de faculdade, federal, falamos de reitoria e agora falamos da vida cigana. E falamos da vida do circense também, que aqui está, Carlos Marcieri. Mas, doutor, voltando para a Unilab, que é o assunto, acho que é o tópico do nosso programa, não deve ser fácil administrar uma Unilab, né? Como é que é isso? No dia a dia, porque são 3 unidades, né? A Universidade Federal deve ter que dar explicações frequentes, né? À Secretaria de Ensino, enfim, fala um pouco disso. Realmente e as novidades sim, que nós estamos tendo aí na Unilab aí. Sim, realmente complexo. Primeiro porque a administração ela se dá muito pelos colegiados que formam e escolhem mediante eleição os seus representantes que estão dentro do conselho. Então você vai administrar uma universidade e você corre o risco da maioria ser sua oposição. Então isso aqui é uma coisa delicada. É política também. É política, sim, sim política, que é um cargo eletivo. Para administrar uma universidade, especialmente hoje que muitos falam em fechar por falta de corte, eu acredito que o problema aqui, o que falta é uma boa gestão e criatividade na gestão. O que eu faço basicamente tem que estar em Brasília constantemente, todos os ministérios, o reitor ele tem um status, se eu puder ilustrar, de ministro lá em Brasília. Então o reitor ele é recebido diretamente pelos ministros, ele entra pela porta específica de políticos e reitores, não é pela porta de todos, né? Ele ganhou, até porque a educação ela é valiosa, ela é preciosa e precisa ter essa visibilidade, ele tem essa relevância aqui. Então a gente faz uma articulação com os ministérios em Brasília e diretamente com o Ministério da Educação e com toda a comunidade, porque é uma construção coletiva formada por técnicos administrativos, são mais de 600, professores, 98% são doutores, que são mais de 350, e a comunidade de estudantes, que somam mais de 6 mil, se contarmos com as pós-graduações, dá um pouco mais do que isso. É muita diversidade. Administra, na verdade, um reitor de uma entidade dessa, ele administra pessoas entre alunos, funcionários, terceirizados e uma verba que muitos municípios do Brasil não têm. Claro, Não tem essa verba. E doutor, e qual a novidade da Unilab agora? Na Unilab nós estamos... Pós-pandemia, vai? Pós-pandemia nós conseguimos muitos avanços. Hoje a Unilab ela criou já um centro de assistência integrada à saúde da comunidade. A Unilab ela está hoje em parceria para cuidar do Covid na região, em pesquisas, laboratórios de ponta que a gente tem. Mas tem uma novidade, é que a Unilab bateu no edital da Enel de energia fotovoltaica, a gente bateu a Unicamp, que é número 1, e a Unilab hoje ela bateu, ela no último edital. Que é antiga, né? A Unilab ela tem isso. A Unilab tem pesquisadores que configuram entre os mais famosos do mundo. A gente não é conhecido aqui, mas é conhecido na França, na Europa, em todos os países. E a gente está na iminência, sim, do curso de medicina. Agora, no dia 5 de outubro, a CAMEM, o MEC, envia a comissão para a gente poder aprovar e vai atender aquela região ali do maciço do Baturité. E nós estamos expandindo, né? Nós temos hoje, em EAD, nós temos vários polos de educação em várias cidades, inclusive Maracanaú. Doutor Roque, essa formação do senhor fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, tem contribuído direta e indiretamente para esse trabalho junto à Unilab? Tem sim, eu tenho dito, 2 coisas têm contribuído e as pessoas às vezes não gostam quando eu falo, se incomodam. Primeiro, a minha experiência pastoral de mais de 20 anos, ela é muito importante. Por quê? Porque o pastor, ele é humano, ele lida com os problemas existenciais das pessoas. Começou lá nos Estados Unidos. Ele tem uma sensibilidade para os conflitos pessoais. Só para você ter ideia, na administração pública, somente 22% tem a ver com gestão. Todo o resto é conflito pessoal. Pode pegar essa estatística e levar. Então, nos Estados Unidos, eu conheci várias universidades, tive a oportunidade de ser professor lá nos Estados Unidos, né? E hoje sou um pesquisador, sou editor
do Lamplighter's International, que é uma publicadora nos Estados Unidos também, que eu partilho dessa parte, sou tradutor e contribuo com muitas editoras quando tem uma obra que envolve hebraico, grego, língua inglesa. Então, aquela experiência lá de educação rendeu para mim. Hoje eu sou um homem de mundos, né? E eu tenho o primeiro mundo como referencial, porque foi lá que fiz a grande parte dos meus estudos. São 11 anos, na verdade, diretamente envolvido com a educação norte-americana. E hoje, no Brasil, eu sou membro do Conselho Consultivo do INEP, que era outra coisa para os jornais publicarem, né? Um cigano como membro do Conselho do INEP. Eles bateram de novo na questão do pastor. Fala para o nosso público que é o INEP. O INEP, na verdade, trata-se do Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisa, de Ensino e Pesquisa, a Anísio Teixeira, é o responsável pelo Enem, pelo ESAB, por todos, validação, pelo Mais Médico, por tudo que você pensar, do Revalida, tudo que você pensar tem que ter o dedo do Enem, do INEP. O INEP está lá em cima cuidando dessa parte. E o tempo para fazer tudo isso que a gente vai saber já depois de chamar Xenon e LEDs, a loja que vai até a sua casa. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso, aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é, se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo tá ruim, não tá iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. Então não percam, hein? Xenon. Então, doutor, duas perguntas em uma só. Começou a questão pastoral nos Estados Unidos e como administra esse seu tempo para tudo isto? Realmente é muito cheio, quase que 24 horas, 7 dias por semana, mas nós temos uma equipe muito boa. Ninguém faz uma boa gestão, nenhum gestor ele pode ser centralizador e ser bem sucedido. Então, descentralizar, ter uma equipe proativa, confiar, né, e confiar nessas pessoas é, acima de tudo, a escuta, o diálogo. Não precisamos que nossa vontade seja atendida, mas precisamos ter o potencial de convencimento de que as nossas propostas são as melhores e precisam ser abraçadas. Acho que esse é o caminho. Doutor, uma coisa que eu fico bem curioso, eu sempre pergunto para as pessoas, uma pergunta até pessoal, eu diria. Na sua vida, eu sei que o senhor é filósofo também. Como é que é teologia e filosofia? Dá casamento? Realmente dá. É complicado, né? Até discute quem é a mãe de quem, né? Porque a maior de todas as indagações começam a partir de Deus, né? E então, tanto que a palavra teologia, né? Teologos é a expressão, é tanto a palavra sobre Deus como a palavra que tem origem nele. Então, as indagações a antiga começam com a teologia. O filósofo não era ateu. Quem foi considerado ateu foi Sócrates, né? Que ele era considerado ateu simplesmente porque ele questionou algumas pequenas coisas, não os deuses em si, e ele era chamado de ateos, ateu, né? Sem Deus. Tem até a comédia de Aristófanes nas nuvens, que ele faz essa brincadeira e contribuiu para a morte de Sócrates, porque foi usado inclusive no julgamento, porque ele descreve Sócrates como alguém que é um voador, um sofista, né, que desorientava e deturpava toda uma tradição e uma cultura. Não reflete bem o Sócrates que a gente conhece, mas a filosofia faz as perguntas, todas direcionadas também à raça humana, mas a teologia tem um compromisso principal em responder, relacionando este mundo de baixo, que é o mundo de Aristóteles, com o mundo de cima, que é o Eidos, que é o mundo de Platão. Essas duas coisas ligadas são importantes. Se permite, Marciele,
já que aí é uma praia do Dr. Roque, é uma praia minha também, muita gente desconhece que um dos tópicos principais, Dr. Roque, do estudo da filosofia é o estudo da metafísica. E um dos temas principais da metafísica, e eu não estou falando da filosofia cristã, é a filosofia mesmo, estudada na USP, na Unicamp, enfim. E um dos temas principais da metafísica é exatamente o estudo sobre Deus, não é isso? É exatamente. A metafísica, primeiro ela fala sobre a questão do conhecimento, é possível conhecer, e aí daí a gente segue logo da ideia do conhecimento para saber se existe algo fora dessa bola que a gente vive aqui, existe algo que transcende. Então, todas as lutas e os questionamentos do ser humano caminham muito para uma transcendência, que é metafísica, né? Nesse exato momento nós estamos aqui, tem algo fora daqui que está acontecendo, mesmo que não estejamos conscientes desse fator. A metafísica é essencial para o ser humano como um todo. Sem falar que quem cunhou a palavra teologia não foi um teólogo, não, quem cunhou foi um filósofo, exatamente. Platão, na sua obra A República. Foi ele que citou a primeira vez. É que eu acho interessante essa mistura de teologia com a filosofia nua e crua, porque não bate. Se você olhar, a maioria dos filósofos que nós temos hoje no mundo, eles são ateus. A maioria, eu diria. A maioria. Não, na verdade, eu não estou dizendo todos, olha a forma que eu estou colocando. Eu estou dizendo a maioria, isso não significa que são todos. Mas a maioria. A atualidade realmente tem um inicial. Ateísmo, porque, na verdade, o que é filosofia, né? Não é aquilo que o mundo sem a qual estaria tal qual, né? E não é isso. Filosofia, na verdade, ela busca trazer respostas para as grandes perguntas da humanidade. Né? E quem é que traz? Você vê a importância da filosofia que o Rebouças, na área dele também, que é a área do direito, também estuda a filosofia, né, Rebouças? Sim. A filosofia direito e a filosofia cristã, porque tem até uma música aí que cantam aí, né? Tem muito evangélico que canta louvor, que é anticristão. E um deles é um que faz muito sucesso aí, que diz ninguém explica Deus, e compara teologia com Big Bang, compara ateísmo com cristão, compara, é uma letra totalmente anticristã, enquanto explica-se Deus sim. Quem é que explica Deus? A Bíblia. Se não fosse a teologia, o estudo da palavra de Deus, nós não saberíamos os atributos de Deus, quem é Deus. É claro que a Bíblia traz aquilo que é necessário para o nosso conhecimento, aquilo que é necessário para a salvação do ser humano dentro de toda uma filosofia de Deus, desde Gênesis 3,15 até a vinda de Jesus Cristo. Então, nós temos ali dentro da Bíblia uma filosofia que é teologia e que explica Deus. Então, parem, por favor, com essa história de ninguém explica Deus. A teologia explica aquilo que precisamos saber, o que uma mente finita precisa saber sobre uma mente infinita, saber sobre o que é Deus. A teologia explica. Cabe aí automaticamente, Dr. Roque, uma pergunta para o senhor: como é essa relação de alguém que tem a sua fé em Deus, mas que precisa representar uma universidade que tem característica laica, né? Não pode se fechar, não é uma instituição confessional, né? Nós traremos aqui brevemente o representante da Batista, que aí sim é uma instituição confessional. A Unilab não é confessional, mas o senhor tem a sua fé. Que relação é essa? Basicamente é aquilo que Louis Pasteur falava, né? Um pouco de ciência não leva a lugar nenhum, mas muita ciência leva a Deus. Ele era. Essa eu vou anotar. Muita ciência vai levar a Deus. Sim, hoje em dia muitos, porque a partir do iluminismo, é preciso destacar, começa com Immanuel Kant, quando ele divide a realidade em cognoscivo e não cognoscivo, quer dizer, aquilo que se pode conhecer e aquilo que não se pode conhecer. Aí ele conclui que Deus ele é não cognitivo, né? Mas eu perguntava a Kant, eu queria perguntar a ele como é que ele sabe disso? Ele conhece a Deus o suficiente? Se ele conheceu o suficiente para dizer que Deus não é cognoscivo, logo ele conhece alguma coisa de Deus, portanto ele tem que revisar. Se ele conhecer alguma coisa de Deus é porque Deus existe. Vocês olham aí de casa como é que eu fico no meio desses caras. Eu agnóstico. Imagina a minha situação aqui, eu tô que nem um rato no canto da parede e 3 caras com a vassoura. Mas olha, dentro da Unilab, primeiro assim, eles percebem hoje que, primeiro, o meu respeito
a todas as religiões, porque as religiões elas são humanas. É importante dizer que é uma manifestação humana. Não é nem todas as religiões, doutor, é toda opinião. E mesmo que não seja essa pessoa religiosa. Claro, no caso da pergunta dele tinha a ver com a religião, mas aqui também é verdade, né? Ele estava falando na questão religiosa. Nós temos ali matrizes africanas de todas as formas. Temos alunos muçulmanos, a Unilab tem mais de 55 muçulmanos. Olha, para vocês saberem que são oriundos dos países africanos, contam com o nosso respeito. Eu particularmente tenho sido muito respeitado por toda a comunidade, respeito todos os que estão ali que representam suas religiões, tenho um grande respeito, até porque um dos princípios batistas é a liberdade da alma do indivíduo, ele é responsável por si mesmo diante de Deus e por suas escolhas, e a universidade ela é realmente ligada ao Estado, o Estado é laico, e isso significa que não tem um favorecimento a uma religião específica, mas que se respeita e que não só as religiões, como a opinião pessoal de cada um. E a questão... Eu acho que isso é importante. Eu vou chamar agora, Rebouça. Tem que chamar, porque vai lá, senão não fica sem patrocinar. Vou chamar agora creme vegetal de Tainá. O melhor que há, dá uma olhadinha aí. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Voltando aqui, nós estávamos aqui nos bastidores aqui falando de religião, esse assunto me comove. Marciera, porque é o Mas seguinte, assim, o que vinha sendo falado da questão, né, o reitor disse que sempre defendeu o Estado laico. O problema no Brasil hoje é que as pessoas, não todas, mas a maioria sequer entende o que é um Estado laico. Não. Eles confundem um Estado laico com um Estado que proíbe religião, quando é o inverso. O Estado laico, ele é um Estado que não proíbe religião nenhuma, não interfere em religião nenhuma e diz, o artigo 5º da Constituição Federal fala da livre manifestação do pensamento e da convicção religiosa. Então o Estado laico é aquele que permite que todas as pessoas professem a sua religião, independente de qual seja. Mas o que acontece? Que quando você professa a religião evangélica, nós vimos aqui o que aconteceu com o reitor, que foi atacado nos jornais do Brasil todo, em detrimento de ele vir de uma etnia minoritária da minoritária, que conseguiu galgar um bom cargo e que isso poderia servir de incentivo para essa minoria. Mas ainda não. pode servir, né? Serve. Não, que ele poderia servir no sentido de o jornal ter feito aquilo uma propaganda para aquela minoria. Sim. E fez um desserviço. Mas eu tenho uma resposta para isso, pegando o teu gancho. O Brasil é um Estado laico. Toda permissão não queira reprimir a religião. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, por que essas coisas não funcionam muito bem aqui no Brasil. E a imprensa, muitas vezes, os mal intencionados tiram proveito disso, como aconteceu no seu caso. Porque nós temos uma população de analfabetos funcionais. Ou seja, é verdade. Aonde se promove em cima dessa população o efeito manada, aonde se promove a imprensa faz e fala o que quer, aonde se promove mentira nas políticas. Por quê? O nosso povo ainda não tem o intelecto formado na questão da interpretação do que aquilo que um candidato bandido vai em frente a umas câmeras da TV fala, ele vende o seu voto. Olha, se o cara vende o voto, quem é o culpado nessa história? Quem vende o voto, todas as vezes eu bato aqui no programa. Quem é o culpado? Quem compra o voto seu ou você que vendeu o voto? Os dois são culpados, mas o pior é quem vende. Né? O pior é quem vende. Quem vende? Por quê? Marcieri. Submete a futura corrupção, submete a futura falta de atendimento médico, submete a falta de estudos, professores. Está aqui o reitor. Foi vítima de uma imprensa suja. Suja. Fez o quê? Já estou começando a ficar invocado aqui. Calma, Marcelo. Fez o quê? Calma. Foi feito refém de uma imprensa suja, mal intencionada, ok? Não vou nem dizer se é de esquerda, se é de direita, que não levou a verdade. Isso marca.
isso cria uma cicatriz eterna na cabeça da gente. Porque nós somos seres pensantes. Marcelo. Né? É horrível. É. Imagina para o professor numa situação, o reitor numa situação. Dentro da sua fala, Marcelo, para jogar uma pergunta que eu acho muito pertinente nesse momento, você falou sobre problema de falta de interpretação, né? E a gente está vendo aí esse tipo de reportagem que está sendo veiculada. Mas aí profissional, não entendo. Para essa interpretação acontecer, a interpretação, doutor Roque, a boa interpretação pressupõe a leitura. E nós sabemos que o brasileiro, apesar desse avanço que nós já falamos aqui, na questão da escolaridade, parece que ainda é um dos países onde a leitura menos acontece. É tanto que foi feita uma pesquisa há alguns anos, né? Um estudante que termina a USP, ele terá lido durante 4 ou 5 anos de curso, em média, 4.000 laudas de livros. 4.000 laudas. Um estudante de Harvard terá lido 200.000 laudas. Uma diferença exorbitante. Então, o senhor, como reitor, como representante de uma universidade federal, o que essas instituições têm feito para melhorar esses índices do povo brasileiro e também daqueles que aqui chegam para estudar nas nossas universidades em relação a essa capacidade cognoscível, essa capacidade de interpretação, essa capacidade intelectual mesmo? Basicamente a universidade ela está montada num tripé: ensino, pesquisa e extensão. A extensão e a pesquisa ela é muito voltada também para fora. No caso, exemplo, os índices da região do Maciço do Baturité, nós temos 4 cidades que elas estão entre as piores, por exemplo, em matemática. Caramba. Quando a gente diz as piores, é assim, a última, a penúltima, a antepenúltima. Pior do pior. É caótico mesmo. Imagine, só um parênteses aqui rápido, que 92% dos alunos brasileiros, que agora o ensino médio agora chama como é fundamental, é isso? É médio mesmo. É médio mesmo? Médio. O ensino médio, 92%, eu vi agora essa semana, não tem afinidade com matemática. 92%. Imagine o pior desses 92%. Isso leva, claramente, a gente detecta, a universidade, então, na extensão, que visa atender a comunidade externa e nas pesquisas, desenvolver métodos que podem ajudar. No caso de Redenção, a Prefeitura, em 2019, fez uma parceria com a Unilab e ela, em 2020, foi premiada porque foi destaque na educação. Então, as escolas, as universidades, elas estão engajadas, mas lembrando que nós, quando olhamos para o PISA, a educação brasileira é um fracasso. Então, eu sou reitor, mas eu não vou aqui fazer uma propaganda enganosa do papel da universidade. Por exemplo, o Brasil, ele produz muito trabalho científico, muito, a gente escreve muito, mas nós não somos citados e não configuramos entre as revistas de grande porte que vai nos colocar no loop. Então, temos que melhorar em muita coisa. Creio que a gente precisa repensar a educação como um todo. Quer aceitem, quer não, é necessário pensar a educação como um todo. Nós conseguimos trazer para a universidade muita diversidade, conseguimos resolver algumas desigualdades que realmente existiam. Não adianta a gente fazer de conta que não tinha desigualdade, tem, né? Mas nós também temos que reavaliar a nossa educação, porque nós estamos nos piores índices que pode-se existir na educação. Reitor, e me diga uma coisa, doutor Roque, dentro disso que o doutor acabou de falar, o reitor acabou de falar, o EAD, a educação à distância, que agora foi ampliada na pandemia, a sua opinião, ela ajuda ou ela piora esses índices? Na verdade, para você fazer, eu sou professor também de metodologia, né, de leitura e produção de texto. Para discutir essas variantes, elas são um tanto complexas, a gente discutir diretamente ligando a EAD. O que eu diria é o seguinte, o ensino remoto, que não é EAD, que é isso que aconteceu na pandemia, que ensino remoto não é EAD, não é, há uma confusão, porque a EAD ela é um método em si, é tutoriada, é uma coisa tem muito... Todo bem, é fantástico. Por exemplo, eu posso até aqui dar um exemplo simples, que me disseram essa informação, que tem esse curso para quem vai tirar carteira de habilitação. Então, uma pessoa conhecida que estava fazendo esse curso agora na pandemia, que é totalmente online, é EAD. Por quê? Porque no computador tem que estar com a câmera ligada e se a inteligência artificial detectar que você fechou o olho, que você pode estar cochilando tudo, ele acusa e você perde aquela aula. Nós temos tecnologia para isso. Temos. Agora, o ensino remoto, é fato, ele contribuiu para 2 coisas negativas. Primeiro, a gente está agora com déficit de aprendizado assim
não tem cálculo, incomensurável. Prejuízo enorme, não né? tem. Segunda coisa, houve uma evasão gigante das escolas. Muita gente desistiu, ficou pelo caminho, porque o poder de concentração, 2 horas na frente de uma tela, não é a mesma coisa de estar na sala de aula. E aí entra o custo-benefício, eu estou pagando por uma coisa que eu vou parar isso em 2 anos e volto depois. Então, o fato é, a EAD é muito eficiente, a tecnologia é muito avançada, realmente tem muitas características, inclusive assim, de itens melhores do que presencial às vezes, por causa do tipo de metodologia aplicado, mas o ensino remoto que a gente adotou, síncrono, né, o professor ao vivo ou assíncrono gravado, caiu demais e provocou grandes quedas na educação nos nossos índices. Problema. E eu particularmente não sou muito favorável ao ensino à distância, mesmo porque nós não temos ainda o ensino presencial nivelado. Eu acho que seria uma segunda etapa, falando-se de Brasil, né? Falando do nosso povo. Há muito desinteresse, eu acho que também vai de cada um, o interesse de cada um. Eu até acredito que tem alguns que realmente vão na frente da telinha ali, fazem a aula, mas como o Rebouças diz, a maioria não tem esse interesse, né? Volta lá para o assunto da educação, né? A questão um pouco cultural, eu diria. Cultural. Piaget falava sobre isso, né, doutor? Piaget falava sobre o aluno que é autônomo e o aluno que é heteronomo. Então, o autônomo, ele no EAD, no meu entendimento, doutor, o aluno autônomo, aquele que, independente se o professor vai bem ou razoável, ele dá conta do recado, ele pega o livro, ele vai estudar. Então, eu acredito que no EAD ele até está se saindo bem. Agora, aquele aluno que já era meia boca, dependia do professor estar ali arrastando ele, aí no EAD, imagina como é que fica. Tinha até um ditado na minha época de faculdade que dizia o seguinte: quem faz a faculdade é o aluno. Né? O aluno bom depende até muitas vezes de um professor bom. Sim. Né? Sim. As metodologias, elas são inovadoras e são importantes. Cada aluno tem uma entrada de aprendizado que precisa ser considerada pelo professor. Eu tenho alunos que não adianta eu botar o PowerPoint. Eu tenho alunos que não conseguem ficar só ouvindo. Eu tenho alunos que não conseguem passar 2 horas ali direto dando atenção. Então, compete a nós, professores, nas nossas metodologias, o que nós chamamos de call innovation, fazer um chamado para inovação na área de ensino e fazer a leitura daquele tipo de entrada que favorece o seu aluno. Tem aluno que ele vai pegar um pouco de atenção aqui, mas ele vai para casa, ele vai conseguir fazer muito mais do que os outros na sala de aula. Tem alunos que, se você só falar, não vai adiantar para eles. Até a posição das cadeiras precisa variar e ser reconhecido. Vamos pensar na educação especial. Sabe-se hoje, pelas escolas avançadas nos Estados Unidos, que teve um grande embate sobre a questão da inclusão, né, de crianças, e o ministro fez uma declaração, o ministro Milton, né, que é um amigo a quem eu tenho muito respeito, ele fez uma declaração que gerou uma série de polêmicas, mas o ministro, se a gente não tirá-lo do contexto, nós vamos entender basicamente isso aqui. Quando eu tenho uma sala de aula que é preparado para crianças que têm déficit de atenção, nos Estados Unidos tem uma sala de aula que você passa, você não parece estar na sala de aula. As crianças são sentadas numa bola, se sacudindo, se mexendo de um lado para o outro, e elas vão fazendo coisas distintas, elas não podem ficar paradas. As crianças que têm esse déficit especial, que é a síndrome, é o espectro autista, ela não tem condições de sentar só numa cadeira. Uma sala de aula que é bom e é positivo a inclusão, mas se a sala de aula não tiver um preparo que realmente inclua, você vai, na verdade, promover, em nome da inclusão, as maiores e piores exclusões que tem. Diga-se, o povo surdo sabe disso na prática no Brasil. Infelizmente, acabou o programa, eu preciso encerrar, que já estourou meu prazo. Bem rapidinho, Marco, estourou. Bem rapidinho, por favor. Agradecer, feliz demais por ter estado aqui com o Dr. Roque Albuquerque, nossos amigos aqui, monstros sagrados. E como sempre falo, educação supletiva do ensino médio, graduação em teologia, pedagogia, administração, serviço social, é comigo, tá passando aqui embaixo os caracteres, meu contato. Deus abençoe a todos. Rebouças. Uma boa noite para todos. Deus abençoe Carlos Rebouças nas redes sociais. Doutor. Boa noite, satisfação, Macieri, doutor Rebouças, direto a Márcio, satisfação imensa poder participar aqui e outros temas. Gostei do estilo, viu? Gostei muito desse estilo aqui. Já estou me convidando. Obrigado, honrado pela sua presença. Obrigado. E boa noite para vocês aí de casa. E já sabem que terça, às 20 horas e 30 minutos, terças e sextas,
e às 8h30 da noite e domingo às 21 horas. Fiquem ligados aí até sexta-feira. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.